Olá, eu sou Sérgio Vieira e este é o 16º episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que o Ex Libris esteja atendendo suas expectativas. Diz aí, eu tô acertando? Eu preciso saber o que você acha disso aqui. Vai lá no idigitais.com e deixe seu comentário, esculacho ou proposta indecente. Pode ser no post desse episódio, na sua transcrição no medium/SérgioVDS ou ainda pelo e-mail idigitais@gmail.com. O Ex Libris está disponível em diversos agregadores e serviços. O endereço é RSS e todos os links destes serviços e agregadores estão publicados na primeira página do site idigitais.com. Começa agora o Ex Libris sobre política de 4 de dezembro de 2018. Neste episódio eu desenvolvo o tema Democracia em Ruínas e como finalmente o mundo está descobrindo as maravilhas do sistema latino-americano de governo pseudo-democrático. Em 2014 tivemos um estelionato eleitoral, o que confirmou meu artigo de 2010 e republicado em 2014 com um pequeno adendo. Veja esse texto lá na transcrição desse episódio do Ex Libris, tem um link específico para isso. Esta reeleição da Dilma, além de enrolar boa parte dos seus eleitores, foi muito ruim, mas pareceu brincadeira de criança se comparada ao fato de, entre 2015 e 2017, o país ter sido governado por Eduardo Cunha e uma corja de larápios com mandatos legislativos. Lembro do William Hack ficar possesso de indignação ao vivo com os 2 milhões de desempregados lá do governo Dilma, e hoje com mais de 13 milhões sem eira e nem beira, ele está quietinho, se bem que o YouTube não é uma Rede Globo ainda. Lembro o mesmo Eduardo Cunha, em 2016, quebrando a democracia brasileira ao meio para entregar a presidência a Michel Temer, que só não caiu porque entregou à cafetinagem o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso, em 2 votações, em 2017. Se você não entendeu esta minha última frase, leia. Sempre busque as entrelinhas e de forma sublime complemento. Pombas, presta atenção! Temer, o já definido vice decorativo e alçado a presidente decorativo, um marionete das confederações nacionais e das bancadas BBB, entregou às Forças Armadas, garantindo o foro privilegiado ao Moreira Franco, um enorme abacaxi. Dei um jeito no Rio de Janeiro. O risível desta palhaçada é que numa manobra para o acobertar até a entrega do cargo, Temer esqueceu de combinar com a turma da Justiça, que desde que os militares assumiram o Rio, só manda prender político. O Moreira e o Temer estão sem saída. De 2019, eles não passam. Com a prisão de todos os governadores do Rio desde 1998, Antony e Rosa Garotinho, Sérgio Cabral e Pezão estão num pavor só. O coiso não parece morrer de amores por Temer para garantir uma embaixada. Os militares, na saia justa que o Temer os colocou, aproveitaram o merdelê geral do Congresso, do Executivo e do Judiciário e apoiaram discretamente, dentro do jogo democrático, um movimento de generais de pijama e o fake news by WhatsApp, transformando um capitão medíocre, em 2013, em um presidente, em 2018. Deu no que deu. Ninguém sabe direito para onde o barco vai, nem o próprio presidente eleito. Boa parte de suas promessas de campanha já começam a ser esquecidas ou modificadas, mas no geral as ideias deste momento pré-posse passam por um processo de retromicção. Some-se a fragilidade do presidente eleito no que tange o conhecimento e as habilidades político-administrativas, os núcleos de poderes estabelecidos por sua estruturação de ministérios. Temos o grupo do Posto Ipiranga, ultraliberalistas, o grupo militar, radicais nacionalistas apoiados pelos príncipes, o grupo técnico, subdividido em imexíveis e olavetes, e com menor poder de fogo, o grupo político extremamente fisiológico. Todos eles conflitantes e díspares nas expectativas e diretrizes.
É constrangedor o vídeo do Onyx Lorenzoni negando participação do novo governo à desistência do Brasil em sediar a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP25, murmurando: "Nós não temos nada a ver com isso. Isso é uma decisão do Itamaraty." E o presidente eleito o desdizendo no ato, afirmando: "Houve participação minha nessa decisão. O nosso futuro ministro eu recomendei para que evitasse a realização desse evento aqui no Brasil. Até porque, e eu peço que vocês nos ajudem, está em jogo o AAA nesse acordo." O que é o AAA? É uma grande faixa que pega dos Andes à Amazônia e Atlântico, de 136 milhões de hectares ao longo das calhas do rio Solimões e Amazônia, que poderá fazer com que percamos a nossa soberania nessa área. Então eu quero deixar bem claro, como futuro presidente, que se isso for o contrapeso, nós teremos uma posição que pode contrariar muita gente, mas que vai estar de acordo com o pensamento nacional. Então, não quero anunciar uma possível ruptura dentro do Brasil, além dos custos que seriam muito exagerados, tendo em vista o déficit que nós já temos no momento. Nessa declaração, há um pequeno probleminha. Pesquisando, não encontrei nenhuma referência nem a AAA, Amazônia, Andes ou Atlântico ou algo do tipo no Acordo de Paris. O link para o acordo de 32 páginas em inglês está disponível na transcrição desse podcast. Após apresentar durante a COP21 em Paris seus próprios compromissos para enfrentar o aquecimento global, as chamadas pretendidas contribuições nacionalmente determinadas, INDC, na sigla em inglês, o Brasil aprovou no Congresso Nacional em setembro de 2016 o processo de ratificação do Acordo de Paris. Desse modo, as metas brasileiras deixaram de ser pretendidas e se tornaram compromissos oficiais, agora como contribuições nacionalmente determinadas, NDC. A NDC do Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030. Para isso, o país se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030, explica o Ministério do Meio Ambiente em seu site. O texto diz ainda que a NDC assumida pelo país, abre aspas, corresponde a uma redução estimada de 66% em termos de emissões de gases efeito de estufa por unidade do PIB, intensidade de emissões, em 2025 e em 75% em termos de intensidade de emissões em 2030, ambas em relação a 2005. O Brasil, portanto, reduzirá emissões de gases de efeito estufa no contexto de um aumento contínuo da população e do PIB, bem como da renda per capita, o que confere ambição a essas metas. Fecha aspas. Em nenhum documento do Acordo de Paris ou da ratificação do acordo aprovado pelo Congresso Brasileiro há qualquer menção ao AAA, o corredor ecológico que, de acordo com Bolsonaro, põe em risco a soberania do país. Ou seja, não seria o pior dos exageros dizer que a democracia brasileira está em crise. Quando temos um fascista convicto com o poder executivo nas mãos, cercado de outsiders e aproveitadores, devemos avaliar bem por que 39% dos eleitores votaram nele. Não há dúvida do que aconteceu no Brasil foi mesmo coisa nossa. A ausência de um plano de país, a completa falta de algo conhecido como cidadania, o paternalismo que graça em ambos os lados do poder, a imensa e cartelizada e cartorial máquina estatal, as castas legais e amorais que segregam cidadãos em pessoas comuns, políticos, militares, juízes, nossos arcaicos problemas econômicos,
os erros da política econômica de Dilma e de outros governos, os defeitos do sistema político vigente, a fragilidade do pensamento econômico de esquerda e das estruturas básicas de nossos poderes democráticos, o pouco apreço dos conservadores brasileiros pela estratégia de ganhar no voto. Tudo isso sempre foi bem conhecido e também foi importante para ajudar a cavar nosso buraco atual. E acredite em mim, ainda há terra para cavar. Mas devo lembrar que, na verdade, se a democracia não vai muito bem aqui, também não vai indo nada bem aí pelo mundo. O cientista político Larry Diamond criou um termo bem interessante, recessão democrática, para descrever como, mais ou menos, desde 2006, o número de democracias vem desmoronando e a qualidade das democracias restantes também. É um processo lento, com reviravoltas, mas a tendência é para lá de preocupante. Afinal, a democracia vinha em uma ascendente desde os anos 1990, ao fim das ditaduras do sul da Europa, seguiu-se a democratização da América Latina, o fim das ditaduras comunistas do leste europeu e alguns processos de democratização na Ásia e na África. Essa onda democrática, entretanto, parece ter chegado ao fim e, ao que aparenta, começou a refluir. Quem ficou de fora do poder encontrou um meio de retomá-lo, apelando para elementos bem diversos e bem enraizados dentro de uma população que se sente tanto afastada das benesses da economia globalizada como do senso de pertencimento local. Desde Occupy Street, o mundo anda tomando partido de um lado ou do outro. Na Europa, Hungria e Polônia são governadas pela extrema-direita que vem eliminando barreiras legais ao exercício de seu poder. A Venezuela e a Turquia tornaram-se ditaduras. Dos países que participaram da Primavera Árabe, Tunísia, Egito, Líbia, Síria, Argélia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Omã, Iêmen, Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara, só a Tunísia tornou-se democrática. Alguns desses países conseguiram algumas alterações, mas a maioria ficou como era. No caso da Líbia e da Síria, a coisa piorou de vez. Nem a longevidade no poder do Congresso Nacional Africano na África do Sul, nem as sucessivas reeleições de Evo Morales são sinais de vitalidade democrática. Durante a crise do euro, as reclamações sobre o déficit democrático da União Europeia foram recorrentes, e nos Estados Unidos o presidente é Donald Trump, o que nem precisa de maiores explicações. Enquanto tudo isso acontecia, Dilma Rousseff foi eleita, reeleita e caiu. A classe política foi desmoralizada pela Lava Jato e as instituições brasileiras perderam a reputação e robustez que haviam conquistado nos anos 90 e 2000. O que uma coisa tem a ver com outra? A crise brasileira é mais uma manifestação da recessão democrática? O exemplo brasileiro pode ajudar a entender o processo mais geral? Boa parte dos comentaristas e analistas políticos brasileiros tem ignorado o assunto como se o país não possuísse um protagonismo mundial. A velha síndrome do vira-lata, agora mais validada pelo presidente eleito em suas incontinências formais e no estilo Orange One's Copycat. Sabe aquela ideia inicial de apenas 15 ministérios? Então, adivinha que país tem exatamente 15 ministérios, ou melhor, departments? Agricultura, comércio, defesa, educação, energia, saúde e serviços sociais, segurança nacional, habitação e desenvolvimento urbano, justiça, trabalho, estado, interior, tesouro, transportes e assuntos de veteranos. Eu dou uma laranja para quem descobrir. Sabemos que o que mais há são brechas para manipulação das regras do jogo mesmo por dentro da legalidade. Basta perguntar por um advogado mais próximo de você para ele explicar o que são as franjas da lei. Na condução política, que por lugar comum é a arte do possível, da conciliação, se tais brechas fossem exploradas em todas as oportunidades, a história política teria sido muito mais turbulenta ou nem mesmo existiria. A democracia de per si é ou deveria ser sustentada também por um conjunto de normas não escritas capazes de impedir que os possíveis pontos cegos da Constituição sejam explorados para desestabilizar o sistema.
ou seja, ética. Parênteses. Ao que parece que aqui no Brasilzão velho de guerra, nossos dirigentes eleitos ou não fazem questão de desobedecer até o que está na letra da lei. Lembro que nossa república começou com um golpe de Estado. E de jeitinho, golpinho e golpaços, ela foi obliterada, amenizada, reestruturada. Assim, os militares que assumiram o poder efetivamente em 1889 só o deixaram marromeno nos anos 1990. Durante um século, os militares tocaram a marcha de um jeito ou de outro. Dica: o livro O Poder Militar, de Hélio Silva, faz uma excelente análise de como o militarismo é enfronhado nos estratos do poder da nação. Às vezes, com mais visibilidade e fervor, outras não. Quando os militares não enfiaram a bota na nossa história, nossos civis públicos fizeram o trabalho deles na ruptura. Nosso país não consegue mais que algumas décadas de estabilidade legal. Mais uma dica: o livro Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, de Raimundo Faoro. Fechando os parênteses. Mas, voltando ao panorama geral das velhas democracias mundiais e às normas não escritas, a ética, a principal é a que pode ser chamada de autocontrole, ou seja, a disposição de se abster de usar contra o adversário todos os recursos institucionais disponíveis pelo bem do funcionamento do jogo político como um todo. Afinal, os objetivos da nação são maiores que os planos de governo, pelo menos no mundo desenvolvido. Neste espectro democrático estável desde a Segunda Grande Guerra, vários presidentes ou primeiros-ministros enfrentaram congressos ou parlamentos de maioria oposicionista e sempre, nesses casos, a oposição conseguiu tornar a vida deles bem mais difícil. Mas quase nunca a maioria optou pela opção nuclear, do impeachment ou do voto de desconfiança, preferindo não correr o risco de instabilidade que impeachments ou trocas de gabinetes frequentes trariam para a democracia. Isto é, demonstraram autocontrole. Bem, os italianos e as democracias sul-americanas são excelentes exemplos de exceções históricas, né? O problema desta década é que essas normas não escritas têm perdido força. Algo como se a turma de comum acordo estivesse dando uma banana para a ética. Um exemplo recente é de dentro de um dos acórdãos democráticos mais estáveis do planeta. Pouco antes da eleição de Trump, os republicanos desrespeitaram abertamente o imperativo de autocontrole. Impediram que Obama nomeasse o substituto de um juiz conservador na Suprema Corte, que faleceu no último ano de mandato do presidente democrata. A maioria republicana preferiu esperar a posse de Trump para só então aprovar o substituto, um conservador nomeado pelo novo presidente. Essa atitude foi perfeitamente legal, mas foi claramente uma violação das normas que orientavam as nomeações da Suprema Corte até então. A democracia simplesmente não funciona se todas as possibilidades legais forem sempre utilizadas contra o adversário sem consideração pelas consequências. Viu, Magno Malta? A segunda regra fundamental da ética na democracia é a tolerância mútua. A propaganda contra o adversário pode ser agressiva, e sempre é, mas deve se abster de colocar em dúvida a legitimidade do oponente. Você pode considerar seu adversário incompetente, burro, vagabundo, ladrão, mau caráter, defensor de ideias que prejudicarão muito o país, mas não pode questionar seu direito de participar da disputa democrática como um postulante legítimo. Em nosso presente caso, é melhor deixar para lá qualquer análise de ética ou de racionalidade de nosso presidente eleito e de parte de seu eleitorado. As tentativas ao longo dos governos petistas de pintar o PT como uma conspiração antidemocrática a serviço do Fórum de São Paulo foram violações da norma de tolerância. O mesmo é verdade sobre a propaganda petista contra a FHC nos anos 1990, até com pedidos de impeachment insustentáveis, e contra Marina Silva em 2014, retratando a proposta de autonomia do Banco Central como uma conspiração de banqueiros para roubar comida da mesa dos pobres. A violação da norma de tolerância é recorrente no discurso populista. Populistas recortam o eleitorado entre o povo de verdade, o povo que importa, e os outros, os estrangeiros ou penetras do jogo democrático. Assim, a eleição do coiso
pode ser encarada como o coroamento de um processo de profunda deterioração das jovens e frágeis normas democráticas brasileiras. Nesta ótica, o coiso é um sintoma dessa crise, nunca seu criador. Mas vamos lá, para o primeiro mundo. Desde o fim da segregação racial, a política norte-americana se tornou cada vez mais polarizada. O Partido Republicano passou a ser visto e atuar como o partido da maioria branca. A desigualdade econômica aumentou e amplos setores da sociedade americana se sentem deixados para trás pela globalização. A política americana tornou-se menos tolerante. Os conflitos crescentemente acirrados e a disposição para jogar pesado contra o adversário é cada vez maior. A democracia, apesar de bagunçada pelo Trump, ainda não foi desmontada. Orange One manifestou durante toda a sua campanha todos os sinais de um líder autoritário, bem no padrão latino-americano. Mas as instituições lá, até agora, foram capazes de controlar o ímpeto meio bufão, meio descontrolado do Donald. Os seus apoiadores, usando a mesma tática da campanha, disseminam agora teorias de conspiração sobre um estado profundo, uma conspiração de insiders que estariam propositadamente impedindo-o de cumprir suas promessas anteriores. Na verdade, quem está contendo Trump são as instituições tradicionais criadas para prevenir a nação contra presidentes como ele. Ok, com uma ajudinha dos grupos OutGov. Veja o link lá na transcrição desse episódio no site iDigitais ou no medium.com/SérgioEDS. Mas seria um equívoco assumir uma atitude complacente de que as instituições estão funcionando. Afinal, uma crise nacional grave, uma guerra, um grande atentado terrorista pode alavancar Trump e permitir a consolidação de sua agenda autoritária. Espero que o coiso não esteja ouvindo isto aqui. Se este último cenário não o coisa ouvir o Orange One implementar sua agenda autoritária, os Estados Unidos perderá seu protagonismo atual de império democrático e de polícia do mundo. Pensando bem, não, as opções atuais não são muito melhores que o status quo. Prosseguindo, a democracia pode em algum momento acabar? Lembra-se de Churchill? Para ele, abre aspas, ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Fecha aspas. Ela é um fenômeno histórico relativamente recente. Nada pode garantir que a democracia vá durar mais ou menos que outras formas de governo. Talvez haja paralelos entre a atual crise democrática e a última década do século XIX, esta marcada por movimentos populistas, teorias da conspiração, mudanças tecnológicas, desigualdade crescente e a falta de uma guerra que ofereceria um trauma coletivo semelhante àquele que o populismo sempre encena. A crise política da democracia nos anos 1890 deu origem a uma fantástica era de reformas em que se consolidaram as duas bases de sustentação da democracia moderna garantidas ainda no século XX. A garantia de prosperidade futura, conseguida por meio da combinação entre capitalismo e estado de bem-estar social, e o reconhecimento da dignidade individual, pelo respeito aos direitos individuais e o direito ao voto. A crise de hoje, lamento, dificilmente será resolvida como a do século XIX. Não há como expandir o estado de bem-estar social assim, de uma hora para outra, quando já enfrentamos certas limitações de alimentos, água, ambiente propício à existência de cerca de 7,5 bilhões de pessoas e, para piorar, em rumo firme aos 10 bilhões. Nos países desenvolvidos, o direito ao voto já é universal. Se esses limites já não fossem suficientes, há uma outra característica bem particular, específica dos dias atuais. Os problemas presentes e de futuro imediato da sociedade moderna talvez estejam se tornando ou grandes demais ou pequenos demais para serem resolvidos por uma governança democrática representativa e de abrangência geográfica desconectada das realidades locais. Por um lado, há uma série de ameaças existenciais pairando sobre a espécie. O risco de guerras generalizadas com o uso de poderio nuclear ou biológico,
violência urbana descontrolada, o risco de catástrofe ambiental, escassez de água e alimentação básica, e talvez, em futuro não tão distante, o risco de subjugação total pela tecnologia. O homem comum sente-se pequeno e impotente frente aos limites do seu horizonte existencial de sobrevivência. O político medíocre sente-se capaz de suprir todas as soluções para a sobrevivência das demais pessoas e de seu poder, claro, por meio de recursos básicos ou de efeito. Ambos não conseguem perceber a enorme distância entre o tudo e a alma. Estamos nós, brasileirinhos, quase na terceira década do século XXI e o nosso ensino ainda patina nas carteiras quebradas e quadros de giz de aulinhas de alfabetização precária equivalentes àquelas dos anos 1950. O humano perde a sensação de pertencimento social e econômico frente a um mundo que exige o uso de aplicativo no smartphone de quem não consegue interpretar um texto primário. Na França atual, que todos sabemos é uma república parida e mantida por uma inata violência popular, a política vai para as ruas de uma maneira muito mais rápida que aqui ou em qualquer outra democracia ocidental. Nas últimas 2 décadas já houve quebra-quebra, ou como eles chamam, protestos, de jovens dos subúrbios multirraciais, fazendeiros quase todo ano, operários, professores, advogados e até policiais. Agora explodiu com os protestos pela taxa ambiental que aumentava os combustíveis. Mesmo com Macron voltando atrás com a não cobrança da taxa e outros agrados, a zona continua, pois muitas outras demandas foram adicionadas. O governo demorou para responder e o movimento expandiu. O nível de destruição que tomou as ruas de Paris é assustador, até para quem já conhece essa mania francesa de incendiar carros. Dessa vez, foi uma violência aleatória, de pura raiva, dirigida não só contra a polícia, mas também contra qualquer símbolo da República, como o Arco do Triunfo. E sabe por que o movimento pacífico do início de novembro se voltou contra todo o sistema político francês com tal nível de ódio? Simples. Mesmo sendo principalmente franceses natos, brancos, que em momento algum demonstraram sinais de racismo ou nacionalismo, os radicais dos Gilets jaunes se voltaram de forma nihilista contra as instituições democráticas e símbolos da riqueza, devido principalmente a uma angústia econômica e social que há anos vem tomando conta da França. Até agora não está clara uma metodologia ou uma estrutura de contenção democrática que possa lidar adequadamente com esses problemas de grande escala. Os governos democráticos deixaram o problema do aquecimento global chegar a um ponto em que talvez não seja mais possível evitar a catástrofe. Poderíamos ter assumido uma forma de vida mais sustentável, ter buscado por representantes e ter votado por limites de consumo e alterações no modo de produção, mas até agora não fizemos muito esforço para isso. Da mesma forma, devemos dar a Donald Trump ou algum outro governante qualquer o poder de destruir o mundo apertando um botão ou sufocar o nosso ambiente lentamente com resíduos altamente tóxicos à nossa vida? Mas, se não o fizermos, quem deve ter esse poder? Os generais provavelmente são mais confiáveis do que os governantes, mas o quão confiáveis eles são? Ainda há um risco real e imediato de que a tecnologia comprometa cada vez mais a democracia. O caso mais evidente é a possibilidade de aprimoramento genético e, claro, quem parte primeiro nessa escalada são os que podem pagar. Se os filhos dos ricos forem modificados para serem imunes, atléticos, superinteligentes ou supertalentosos, será que a igualdade jurídica propugnada nas leis ainda vai significar a mesma coisa? Já é difícil haver igualdade mesmo com leis vigentes. Imagine, em um mundo com superinteligentes e supertalentosos, a simplicidade de exigir que candidatos ao governo possuam 3 pós-doutorados. A tecnologia é fascinante e possibilita milhões de opções, desde uma onde a automação total permita que vivamos tal qual a animação Wall-E, nos divertindo e engordando, até a opção onde tenhamos, sob uma ditadura de pessoas 2.0 geneticamente aprimoradas, uma vida social virtualizada e destruída pela fragmentação da identidade pessoal e de grupo que ela traz. Não temos embasamento nem instrumentos analíticos para prever sequer que problemas teremos. Essas ameaças grandes demais para nosso modelo democrático atual transferem poder aos tecnocratas e outros tipos de especialistas, que cada vez mais
também controlam áreas importantes da vida social, como a gestão macroeconômica. Isto é, a participação na gestão dos benefícios de longo prazo do desenvolvimento é cada vez menos decidida pela participação do cidadão, ou seja, democraticamente. É um pensamento simplista supor que basta apenas modelar democraticamente uma gestão tecnocrática. Esta metodologia pode até obter bons resultados quando o problema trata-se apenas de insensibilidade social ou inércia dos especialistas. Mas fica a dúvida: e se a gestão do problema exige o mínimo de turbulência possível? Por outro lado, o fator dignidade pessoal da democracia, ou seja, o respeito aos direitos individuais e à livre expressão, é cada vez mais privatizado e cada vez mais deriva para o anarquismo das redes sociais. Não devemos esquecer que esse espírito ultrademocrático das redes sociais tem um lado evidentemente bom, mas também traz uns riscos danados. Alex de Tocqueville via nos linchamentos que os americanos praticavam na primeira metade do século XIX uma deformação do espírito democrático. A maioria se sente autorizada a descontar suas frustrações nas minorias vulneráveis. Qualquer semelhança com declarações de um capitão da reserva não é mera coincidência. Na atual democracia, esses impulsos são mais ou menos, ou deveriam ser domesticados pelas instituições, pela presunção da inocência, pelos direitos das minorias. Mas ainda não há nada disso na democracia das redes sociais. Nós não agredimos e participamos de linchamentos mais, a não ser no Twitter, no WhatsApp e no Facebook, né? Essa individualidade mascarada pela falsa sensação de poder que o distanciamento social e o anarquismo das redes permitem também desfavorece qualquer ação política dentro dos ditames democráticos. No Facebook, no WhatsApp ou no Twitter, as pessoas se acostumaram a ter gratificações imediatas na forma de likes, compartilhamentos, retweets, coraçõezinhos, comentários. A democracia representativa funciona de outra forma. Não gratifica imediatamente e não foi desenvolvida para isso. O ritmo comparativamente bem mais lento dos compromissos políticos partidários, dos procedimentos parlamentares, das negociações e acordos serve de catalisador a esse viés de gratificação imediata que nos tornam tão míopes. Os partidos políticos, em especial, deveriam administrar com muito mais cuidado o compromisso temporal desse processo de avanços e tréguas, mas aí já é pedir demais, né? Ao contrário, é tendência recente a substituição do partido incapaz de gerar gratificações imediatas pelo chamado movimento. O Podemos da Espanha começou como um movimento. O En Marche de Emmanuel Macron foi criado em torno do seu líder e o trabalhismo de Jeremy Corbyn representou a tomada do Partido Trabalhista por um movimento. Aqui, como exemplo, e na versão PTBR, temos o PSL nessas eleições presidenciais, que do nada virou um partidão, e o MBL, que já está se estruturando legalmente para atuar como um partido. Esses movimentos são estruturalmente iguais ao Facebook, combinam máxima horizontalidade, as redes e a espontaneidade, etc., com lideranças fortemente verticais. O Facebook é uma rede horizontal, sem dúvida, mas é também, no fim das contas, o brinquedinho do Mark Zuckerberg. É ele quem decide as regras do jogo e as modifica como e quando quer. O mesmo vale para Macron no En Marche ou o Bolsonaro no PSL. Será que a política pode resgatar a democracia? Creio que para isso se realizar, é preciso que qualquer tentativa de manipulação tecnológica das ferramentas democráticas e o poder do mercado sejam enfrentadas por políticos com coragem de desafiar fortíssimos interesses econômicos. Ou, como dizia minha avó, duvide ou dó. Os políticos, na atualidade, em sua imensa maioria, são fantoches do mercado e usam e abusam da malversação tecnológica e mais. O próprio mercado global é uma máquina que saiu do controle. O que sabemos por experiências anteriores é que só o exercício do poder político pode limitar o poder do mercado ou da técnica. Mas a que custo da democracia tradicional? O ser humano é criativo. E diante desse gigantesco desafio, é possível que a humanidade supere esse ato sociopolítico que o viés tecnológico nos impõe. Caso contrário, é bom a gente usufruir da vida.
enquanto houver diversão e arte. Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro, às vezes, sobre política, acabou. Se você gostou desse projeto, faça como a Ambi3 Gestão Ambiental. Ajude esse podcaster. Ainda estou tentando descobrir qual a maneira de você me ajudar. Aceito sugestões. Se a grana anda curta, você pode me ajudar divulgando o Ex Libris para os seus amigos via Twitter, Facebook, Instagram e nos avaliando nos serviços e agregadores onde divulgo este podcast. Isso nos ajuda muito a manter tudo isso aqui e também à minha disposição. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.